nome é Stephanie. Olá, meu nome é Flávia. Somos alunos do segundo ano de Edificações Matutino e vamos fazer uma aula prática sobre as briófitas e pteridófitas. E as plantas que vamos utilizar como exemplo será o musgo e a samambaia. Eu vou falar sobre as briófitas. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, plantas que não possuem vasos condutores, e por causa disso são plantas pequenas e que geralmente são encontradas em ambientes úmidos, onde formam um tipo de tapete verde. Para nossa aula prática, encontramos o musgo, uma planta que faz parte do grupo das briófitas. Entre as características das briófitas, podemos citar a sua ausência de vasos condutores, a sua reprodução, que pode ser tanto sexuada como assexuada, porém a maioria das plantas briófitas são diatóticas, ou seja, são plantas femininas, há uma feminina e há uma masculina. Em algumas espécies são monóicas. Para sua reprodução acontecer, precisamos de água, e durante a sua reprodução ocorre a alternância de gerações, isso é, uma fase gametófica e uma fase esporiófica. A fase gametófica é quando se produz os gametas, que é uma fase haploide, e uma fase esporofítica. Essa fase é a produção dos esporos e é uma fase também haploide. Como são plantas encontradas em locais úmidos, há espécies também que podem ser encontradas em climas mais extremos. Também são plantas pequenas que chegam a uma altura de 5 centímetros, porém também há espécies que podem chegar a 40 centímetros. Para a nossa aula prática, a gente vai mostrar 3 amostras que a gente conseguiu tirar para avaliarmos melhor os musgos. Essa é a primeira amostra que a gente conseguiu tirar, que é quando estava nascendo no muro. E aqui já temos a segunda amostra, que já estava começando a nascer a segunda fase, que é a fase dos esporófitos, né? Que já está nascendo os esporos aqui, ó. A gente já consegue ver alguns. E a terceira amostra que a gente conseguiu tirar, que está mais recente, que já é quando está ocorrendo a sua reprodução. A fase esporófito já está marrom, a gente pode ver aqui na gravação. Essa parte aqui de cima é onde está a cápsula, onde estão os esporos. E essa parte fininha aqui, que é como se fosse cabelo, sem ser esse negócio aqui, é as setas. Dentro daqui temos as ridoses, que eu despedacei para a gente ver um pouco melhor. Eu despedacei aqui pra gente ver as ridoses dentro de tipo como se fosse areia, mas não é areia, né? Porque nasce no muro. E então essa é a nossa última amostra. Agora a gente vai passar um vídeo mostrando onde a gente achou os musgos. Achamos na parede da casa de Stephanie, uma das integrantes do grupo da aula prática, e a gente vai mostrar agora o vídeo. A reprodução das briófitas ocorre de 2 maneiras, assexuada e sexuada. A assexuada é normalmente feita por fragmentação, porém algumas espécies produzem os propagônios, que são estruturas formadas pelos conceptágoros. Já na reprodução sexuada, temos 2 estruturas, a masculina e a feminina. A masculina se chama anterídeo, que forma os gametas anterozoides, e a feminina, a estrutura é arquigônio, que forma os gametas osferas.
A reprodução das briófitas ocorre de duas maneiras, podem ocorrer, né? Assexuada e sexuada. A assexuada normalmente é feita por fragmentação, porém, algumas espécies produzem os propagônios, que são estruturas formadas pelos conceptáculos. Já na reprodução sexuada, temos duas estruturas para fazer a reprodução, que é a estrutura masculina e a feminina. A estrutura masculina ela é chamada de anterídeo, que forma os gametas anterozoides, e a feminina, que é chamada de arquegônio, que forma os gametas osferas. Agora, aqui na tela vai aparecer uma imagem representando, dizendo a cada fase da reprodução sexuada, como Olá, eu vou falar sobre as pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares e tranquiófitas, ou seja, que possuem tecidos condutores e criptogramas, pois não possuem sementes. Os exemplos mais conhecidos são as samambaias, avencas e cavalinhas, que são muito utilizadas como plantas ornamentais. Diferente das briófitas, principalmente por causa do tecido conjuntivo e da alternância de geração, pois já que na pteridófita o esporofita é a fase dominante e nas briófitas é a gametófia. Estrutura: são constituídas de raiz, caule e folhas. As raízes fixam a planta e absorvem água e sais minerais do solo. Em geral, são subterrâneas, mas algumas são aéreas e crescem fora do solo. Na planta que a gente utilizou, que é uma samambaia, aqui, está localizada as raízes. O caule é a estrutura que sustenta as folhas e transporta a seiva através dos tecidos condutores pela planta. Em muitas samambaias, eles crescem subterrâneos ou paralelo à superfície do solo, sendo chamado de rizoma. Aqui, são os caules da planta. As folhas são laminares, com células ricas em cloroplastos, cuja a função é fazer a fotossíntese, processo pelo qual são elaborados compostos orgânicos, especificamente açúcares. E essas são as folhas da samambaia, e inclusive nelas já estão começando a nascer os esporos. Esses pontinhos brancos que a gente consegue estar visualizando são os esporos que já estão começando a nascer. Aqui na tela irá aparecer uma imagem que mostra o ciclo da samambaia. Características gerais: são plantas criptogramas e tranquiófitas. Pelo fato delas possuírem vasos condutores, são mais evoluídas que as briófitas. Na reprodução sexuada, há alternância de gerações, sendo o esporófito a geração duradoura. A água é essencial pelo fato dos gametas dependerem dela para se movimentar. Habitam ambientes terrestres úmidos e outras conseguem viver em ambientes secos e há poucas de água doce. Na reprodução sexuada das pteridófitas ocorrem dois tipos de geração, uma haploide e outra diploide. Por isso o ciclo é chamado de haplodiploblionte. A geração haploide é o gametófito, estrutura que produz gametas através da mitose. A geração diploide é o esporófitos, que produz esporos através da meiose. Reprodução assexuada por brotamentos. Com o desenvolvimento dos rizomos, se formam brotos em pontos espaçados. São os estolões ou estólons. A partir desses pontos, crescem folhas e raízes.
Ocorre a seguir a fragmentação e decomposição dos rizomos nos espaços entre os brótons, que tornam as plantas separadas. As gimnospermas são plantas que não têm frutos, mas se apresentam sementes. Suas sementes não ficam dentro do fruto e sim fora. A planta que vamos falar são os pinheiros. Entre suas características, podemos citar a sua presença de vasos condutores. São plantas terrestres, podem ser encontradas em vários ambientes, podem se adaptar melhor em climas frios e temperados. Sua estrutura é composta por caule, folha e sementes. Sua reprodução acontece por estruturas conhecidas como estrobilhos. Estrutura composta por folhas modificadas que podem produzir esporos. Essa estrutura pode ser masculina e feminina, permitindo que estas podem ser monoicas ou dioicas. Aqui fica a raiz da planta, aqui fica o caule e essas são as folhas. As gimnospermas são plantas mais evoluídas. Esse tipo de planta ele tem uma diversidade muito grande, pois elas são diferentes dos outros tipos, por possuírem flores, sementes e fruto. Esse tipo de planta tem vários tipos de raízes, e a raiz dessa planta que a gente encontrou é do tipo pivotante. A sua estrutura é basicamente constituída por raiz, caule e folhas. As suas folhas são essas daqui, estão fechadinhas, mas elas normalmente são bem abertas. E esse aqui é o caule. E essa daqui é a flor, que eu vou especificar mais tarde como ela é constituída. Vamos falar um pouco mais das flores, porque é onde ocorre a sua reprodução. Essa parte daqui de cima, é onde fica localizada a sépala, que é a parte que protege a flor imatura. Essa daqui são as pétalas. Suas pétalas são alaranjadas com amarelo. E aqui é onde fica a sua reprodução, que é onde tem a constituição masculina, onde tem as altera e as fileta, essa partinha aqui comprida. A flor completa. Essa daqui é onde fica a parte reprodutiva feminina. Aqui fica localizado o estigma, aqui em cima. Aqui temos o estelete e dentro daqui temos o ovário, né? Essa parte aqui se chama carpelo, essa parte aqui, toda essa constituição. O fruto das gimnospermas se desenvolve pelo ovário depois da sua fecundação. As sementes são originadas dos óvulos do ovário depois da sua fecundação. Se tiver mais de uma semente, ou seja, se tiver mais de uma semente no fruto, é porque no óvulo tinha mais de um ovário. Não. O fruto é uma parte carnosa desenvolvida pelo ovário depois da sua fecundação. Ou seja, as sementes elas dão origem ao fruto após a sua fecundação. Depois que os óvulos são fecundados, depois de um tempo eles viram um fruto. Ou seja, se na semente, se tiver mais de uma semente no fruto, é porque no ovário tinha mais de um óvulo. As gimnospermas são divididas em duas categorias.
são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Essa classificação é feita pelo número de cotiledôneos que o mesmo tem. Os cotiledôneos são embriões modificados que são responsáveis por fornecer nutrientes às plantas nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Existe apenas um cotiledônio na semente de uma monocotiledônea. O exemplo desse tipo, que só tem uma semente, é o alho, a cebola, o abacaxi, o bambu e etc. E o exemplo do outro, que tem mais de uma semente, tem mais de um cotiledônio nas sementes de coletôneas, é a maçã, a pera, a batata, o algodão. Então essa foi a nossa aula prática, espero que tenha gostado. Pedimos desculpa por qualquer barulho que atrapalhou. Então foi isso. Obrigada.